Sabe, o movimento dos planetas, a gente pode olhar para ele de duas maneiras bem diferentes que até parecem opostas, mas na verdade elas coexistem. De um lado tem a mecânica pura do universo, a física. Do outro, uma busca profunda por significado. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa pergunta, porque a resposta, olha, ela muda completamente dependendo da lente que a gente usa para olhar para o céu. Estamos falando de um evento puramente físico ou de um sinal simbólico. É essa dualidade que vamos desvendar. A ideia central é bem simples, na verdade. A gente tem o mesmo movimento acontecendo lá no céu, mas ele é visto de duas formas, por dois mundos bem diferentes, o da física e o do simbolismo. Ok, vamos começar pela visão astronômica. Aqui a gente está falando daquele universo da gravidade, das órbitas, das leis físicas. É a perspectiva da ciência, que descreve a mecânica de como os planetas, como eles realmente se movem. É um mundo do que a gente pode observar, prever e calcular. E aqui está o ponto-chave. Na astronomia, o movimento de um planeta é movimento físico, ponto. É algo que é regido por leis universais, como a da gravidade. E é por isso que conseguimos medir e até prever esses movimentos com uma precisão, assim, incrível. Olha só que interessante esta tabela. Ela coloca o conceito em números bem concretos. Dá uma olhada na diferença dos anos de cada planeta. A Terra, a gente sabe, leva 365 dias para dar a volta no Sol. Agora Júpiter leva 12 anos. E Saturno, quase 30 anos. Isso dá uma dimensão muito real da escala do nosso sistema solar, né? Basicamente, esses são os pilares da astronomia. A gente tem os planetas seguindo uma órbita elíptica, ou seja, não é um círculo perfeito. Todo esse movimento é governado pelas leis da gravidade. Cada planeta também gira em seu próprio eixo, o que causa o dia e a noite. E claro, aqui da Terra, o que a gente vê é essa dança, essa mudança de posição dos planetas contra um fundo de estrelas fixas. Essa coreografia cósmica que mantém tudo em equilíbrio. Tudo bem, agora vamos mudar a lente. Vamos sair da mecânica e entrar num sistema de significado. Essa é a visão astrológica. Um cosmos que fala de símbolos, de ciclos, de influência. Aqui, o foco muda, completamente. E aqui a grande virada é a seguinte: a pergunta principal não é mais como os planetas se movem. A pergunta passa a ser o que esses movimentos podem significar para a vida aqui na Terra. O movimento físico, a órbita, tudo isso vira uma espécie de linguagem simbólica. E aqui estão os conceitos-chave para entender essa visão. O movimento é observado sempre em relação ao zodíaco. Então, esses deslocamentos são interpretados como se estivessem influenciando as energias tanto coletivas quanto individuais. É daí que vem termos como, por exemplo, Vênus em Leão, que descreve exatamente uma dessas posições. E esses movimentos, esse passeio dos planetas pelo zodíaco, são chamados de trânsitos astrológicos. Certo. Agora vamos pegar outro termo-chave onde essas duas visões de mundo se distanciam ainda mais. A palavra é parecida, mas o significado é radicalmente diferente. Então, o que é essa tal de transição planetária? No contexto espiritual, é um termo que se refere a um período de uma profunda mudança, uma mudança energética ou de consciência para a humanidade como um todo. E muitas vezes, essa ideia está ligada a grandes ciclos cósmicos. Não é sobre um planeta específico se movendo, mas sim sobre uma mudança coletiva, uma evolução, uma passagem para uma nova era. E essa interpretação espiritual fala exatamente disso, de uma mudança para uma nova era, como a famosa Era de Aquário. Fala de uma elevação da vibração do planeta, um período que pode trazer desafios, mas também grandes mudanças coletivas. E claro, isso tudo estaria ligado a eventos astrológicos importantes, como quando planetas lentos, tipo Júpiter e Saturno, se encontram no céu. A ideia é que o que acontece lá em cima, de alguma forma, espelha ou influencia as grandes transformações aqui embaixo. Ok, então a gente viu esses dois mundos de significado. Para deixar tudo bem claro, vamos colocar esses termos-chave lado a lado. Uma comparação direta para a distinção ficar cristalina. E essa comparação aqui é o coração de tudo. De um lado, na astronomia, a gente tem o trânsito. O que é isso? Um evento específico físico observável. Por exemplo, quando um planeta passa na frente de uma estrela. Do outro lado, na astrologia e na espiritualidade, a gente tem a transição. Isso não é um evento único, é um processo simbólico. É uma transformação energética de consciência que afeta a Terra e a humanidade como um todo. Percebe a diferença? Um é um evento literal, o outro é um processo interpretativo. Então, a gente chega na questão da órbita e da consciência.
Como encontrar clareza entre essas duas perspectivas? O que a gente tira de tudo isso? Acho que a melhor forma de resumir é com essa frase. Uma descreve a mecânica física do cosmos, a outra interpreta seu significado simbólico. E esse é o ponto. Não são explicações que competem entre si para explicar a mesma coisa. São sistemas diferentes que fazem perguntas totalmente diferentes. A astronomia quer saber como isso funciona, já a astrologia pergunta o que isso significa. Isso nos deixa com essa reflexão final, né? Um céu, duas histórias. E onde a gente se encontra dentro delas? No fim das contas, entender as duas lentes, tanto a mecânica da órbita quanto a busca por significado na consciência, isso oferece uma visão muito mais rica, muito mais completa da nossa relação com as estrelas. Uma não anula a outra, na verdade elas mostram a complexidade da própria experiência humana, sempre em busca de respostas.